Bom dia, bom dia, bom dia. Começando aqui mais um Fórum 11h30, um pouquinho depois do nosso horário habitual. E eu fiz isso de propósito, porque eu sei que tem muita gente assistindo os Jogos da Copa do Mundo e agora a melhor estratégia para poder dialogar com vocês é conversar nos intervalos dos jogos. Então, enquanto a gente estiver com esse horário dos jogos entre 11 e 11h45, que vai acontecer muito provavelmente nos próximos jogos que tiverem, a gente faz 11h45 até meio-dia, meio-dia e 5, e aí todo mundo pode ver o Fala Rovai aqui e o jogo da Copa do Mundo. Afinal de contas, nós não temos nada contra futebol e nada contra a Copa do Mundo. Então vou pedir para vocês, eu estou fazendo só bom dia Ubaldo, bom dia Fernanda, Dian Arambaré, olá Laide, todo mundo que está entrando, se puder ir curtindo e compartilhando e avisando os colegas que a gente está ao vivo aqui no Facebook. Depois esse vídeo vai para o Alan, um abração para você, meu amigo. Bom dia Eliette. E depois isso vai para o YouTube e de lá o vídeo fica durante todo o período para quem quiser assistir. Christian de Guaíra, como é que vai, Christian? Denise Pérez, como é que estamos? Bom dia, José Alaildo Braga, Natália Barbosa, vão compartilhando porque agora acabou, estamos no intervalo do jogo, então as pessoas vão correndo para a internet. É engraçado, a audiência lá fora faz assim nos intervalos dos jogos. Tá curioso verificar esse movimento. Beth Staub de Porto Alegre, bom dia, querida. Natália Barbosa, bom dia, vamos compartilhando. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre as eleições presidenciais. Podia falar sobre o Neymar, mas dá muita confusão, as pessoas ficam muito bravas, muito nervosas, tá uma síndrome de anti-neymarzismo aí, que as coisas, claro que tem relação com uma guerra comercial aí da Globo com o pai dele. Bom dia, Marcelo de Piedade, também tem a ver com o comportamento do Neymar, é evidente. Bom dia, Rosângela, mas as coisas... Curiosamente, as pessoas estão mais tensas em discutir isso, bom dia Sandro Borelli, do que discutir a própria eleição presidencial. Está mais sossegado discutir hoje PT e PSDB do que Neymar, se ele é ou não craque. Bom dia, Christian. Bom dia, Rejane Silva. Pessoal, é o seguinte, hoje bom, eu vou tentando dar um oi geral aí para quem for chegando, mas já vou entrar direto nos comentários, então... da pauta que me parece uma pauta carregada do fim de semana para hoje aqui. Uma foto foi publicada, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, de sexta ou de sábado. Antônio Amorim, tudo bem? Do Aécio com o Temer, Aécio, Temer e quem mais? Agora já me foge. Bom, eu sei que o Aécio estava reunido com o Temer e mais alguém para discutir, para conversar sobre não se sabe exatamente o quê. E aí, a notícia no dia seguinte Rodrigo Maia, muito obrigado aí. Quem está administrando a forma, me lembra, o Rodrigo Maia, que é do DEM. O chamado centro. Aí todo mundo atento, é muito legal porque aqui a nossa audiência é muito bem informada. Várias pessoas, Sandro Borelli, José, todo mundo já lá aí dando conta que era do Rodrigo Maia, que é quem? O Rodrigo Maia é o presidente do Congresso. É o chamado centro. Centro no Brasil é DEM, PSDB e PMDB. Evidentemente que esse não é exatamente o centro. O Botafogo, isso. O centro seria algo mais próximo do Ciro, se a gente tivesse que olhar numa perspectiva geral, né? Centro com toque de esquerda, o PT mais na centro-esquerda, o PSOL um partido mais de esquerda, o DEM à direita, o PSDB hoje à direita, o PMDB é tudo ao mesmo tempo, mas entre direita e centro-direita, e até com perfil de alguns pessoas ligadas à extrema-direita. Em resumo, nós temos um problema, o centro no Brasil não existe muito.
Então, por falta de centro, de verdade, é que o centro não vai para o segundo turno. E esse pessoal se reuniu e a pauta teria sido substituir o Geraldo Alckmin pelo João Dória como candidato a presidente da República. É, pelo menos, o que informa o jornalismo da Folha de São Paulo, e a gente sabe que os veículos tradicionais, a despeito de terem viés editorial diferente do nosso, têm bons repórteres. Eu acredito que faz sentido, e há algum tempo a gente vem dizendo: Paulo Antônio Melo, um bom dia para você, meu irmão. Paulo Melo, marido da Simone Raia, minha prima. Enfim, eles estão tentando descascar um abacaxi já há algum tempo, né? Qual é o problema? A candidatura Alckmin não empina, o Meirelles não tem a menor condição de ser um candidato viável para a disputa eleitoral, o Álvaro Dias é muito regional, saiu pelo Podemos, não dá para todo mundo embarcar nessa história, o Bolsonaro é muito à direita, é relativamente incontrolável. Tem aí, então, uma situação de fato de ausência de candidatura. Bom, eles pensaram num dado momento em construir aquela chapa, eu cheguei a anunciar aqui, que era Alckmin e Meirelles. Não que ela esteja absolutamente fora do jogo, ainda é possível que essa candidatura venha existir, eles venham montar essa chapa tentando, com tempo de televisão e muita grana, levar um candidato ao segundo turno, mas sabem da dificuldade de acontecer isso. O Dória, na concepção ali, tem conseguido construir uma candidatura mais ampla do que o Alckmin aqui em São Paulo. O PP acaba de sair da candidatura do Márcio França, para quem não conhece muito a realidade, que é atual governador de São Paulo, que era o vice do Alckmin, que é do PSB. Eu tento explicar porque às vezes tem gente de outros estados que não tem essas informações. O PP daqui estava com o Márcio França e saiu e foi apoiar o Dória. O Dória, com isso, conseguiu ter uma quantidade de tempo de televisão maior do que o do Márcio França, ou seja, ele demonstrou competência para articular, inclusive, esse bloco de partidos, né, que constituíram um tempo atrás o Centrão, mas que, na verdade, são os partidos mais pragmáticos, aí, ou seja, fisiológicos. PP, PR, PRB e assim por diante. Vendo isso, o DEM, com o Rodrigo Maia, já há algum tempo alimenta essa ideia de que o Dória seria um candidato melhor do que o Alckmin. O DEM chegou a cortejar o Dória para vir para o PSDB, se recolocou então essa hipótese e quem está participando da conversa, além do Botafogo, é o Mineirinho. O Aécio Neves, que está solto, livre, leve, solto, a despeito de todas as acusações dos grampos, etc. Particular exatamente com quem também está solto, o Michel Temer, depois de gravíssimas acusações de corrupção aqui no Porto de Santos, em tantos outros lugares. Eles estão tentando montar um jogo com o Dória na cabeça de chapa e o Alckmin saindo senador por São Paulo, talvez criando com isso, aí tem um problema São Paulo, mas aí o SCAF herdaria essa força política em torno do Dória para ser o candidato desse grande bloco aqui, né? Ou seja, fecharia o esquema Fiesp, teria o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, junto com o esquema DEM, porque agora ele foi para o DEM, com o Rodrigo Maia, com o pai do Rodrigo Maia, o César Maia, sendo senador. Você teria o Álvaro Dias vindo pelo Paraná, você teria, enfim, em Minas Gerais, o Anastasia, candidaturas fortes em todos os estados, o Dória com muita grana, com esta creslocada forma dele de fazer política, saindo como candidato desse grupo e avançando de alguma medida no eleitorado do Bolsonaro, porque ele tem um discurso mais à direita, pasmem, do que o Alckmin. Ele é privatista, enfim. Bom, essa solução tem um problema, tem o Alckmin no meio do caminho. Como diria o Drummond, tem uma pedra no meio do caminho, a pedra se chama Geraldo Alckmin. Ele não estaria disposto, né, a essa concertação para esta suposta candidatura de centro, mas a operação parece que segue em curso. Bom, fechada essa página da PSDB,
Hoje tem um artigo de um cientista político também, que agora me foge o nome, e eu estou virando Montoro da blogosfera, né, esqueço de tudo. Esse articulista, ele diz que a Operação Haddad está ganhando força e fala do Haddad ter se filiado à CNB, Construindo no Brasil, que é a maior tendência do PT. Se filiado não, ele ter passado a fazer parte da CNB porque ele tinha mais proximidade com a mensagem ao partido, que é uma corrente que é a segunda força no PT. E essa aproximação teria relação com o projeto presidencial do Haddad, que passaria a ter um novo contorno a partir de agora. É verdade que o Haddad agora está fazendo parte da CNB, eu confirmei essa informação. Ontem o Haddad esteve na Bahia, foi lá, eu confirmei com o próprio, mas ele disse que não tem nada a ver com a disputa presidencial. Todos sabem que quem mora da Bahia e quem é o candidato que está colocado junto com o Haddad no PT é o Jacques Wagner. O Jacques tem dito contínuas vezes que não é o candidato, não quer ser candidato à presidência da República, que prefere disputar o Senado. Já disse isso para o Haddad algumas vezes, não sei se continua dizendo, não sei se eles se reuniram na Bahia neste final de semana, mas o fato objetivo que esse blogueiro teve acesso é que o Lula teria mandado o seguinte recado ao Haddad: desobstrua o caminho e apare arestas, né? Apare arestas no partido, e que essa movimentação então do ex-prefeito de São Paulo teria relação com isso, tentando ao se ligar à CNB, ao Construindo no Brasil, esse grupo majoritário do PT, começar um diálogo de aproximação e de aparar arestas para, se o Lula não puder vir ser candidato, que é a hipótese objetiva desse momento, ele poder ser alternativa. O Wagner hoje é o candidato mais forte. Fora o Wagner, ainda há a candidatura, fora o Wagner e o Haddad, ainda há uma possibilidade mais remota do Patrus Ananias e do próprio Celso Amorim, que deixou de ser candidato no Rio de Janeiro, e abre então aí o caminho para ser o candidato a presidente ou a vice-presidente, se for uma chapa pura do PT, o que também não é hoje o que se coloca, porque o PT prefere ter como vice ou o filho de José de Alencar, né, que está afiliado ao PR, mas partido cujo dono é o Valdemar da Costa Neto, ou seja, uma operação que dialogar com o Valdemar da Costa Neto, o boy, para quem conhece, é sempre uma operação muito custosa. Então, talvez o PT não consiga realizar esse sonho de reeditar uma chapa com o Zé de Alencar, filho, de vice. Há ainda uma hipótese um pouco ainda mais difícil, mas é que é trazer o PSB para uma chapa PT e PSB e PCdoB, com o PSB oferecendo o ex-vice-prefeito, o ex-prefeito de BH, Márcio Lacerda, para vice ou do Wagner, ou do Haddad, ou de quem quer que seja. Mas vejam, para a gente ir para o que leva ao título dessa chamada de hoje, há uma construção aí que pode levar de um lado ou do outro para uma disputa presidencial, a reedição da eleição para a Prefeitura de São Paulo há 2 anos atrás, em 2016, quando o Dória saiu pelo PSDB e o Haddad pelo PT. Esta possibilidade, eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, vejam, eu estou tentando fazer uma análise com base nos fatos desse final de semana. Ninguém sabe quem serão os candidatos ainda que estarão colocados de forma objetiva. A articulação política, ela acontece sempre na lógica dos bastidores, do convencimento, das facilidades que são oferecidas a um e a outro. Enfim, as pessoas vão conferindo como é que está a temperatura, como está a pulsação daquele momento para tomar as decisões, e em geral no fim, né? Porque você leva em consideração todos os aspectos possíveis. E o grande aspecto dessa eleição é se o Lula poderá
ou não ser candidato. Isso muda completamente o jogo. O Lula candidato, o Lula está no segundo turno, não existe hipótese de ele não ir para o segundo turno. Até pode vir a ganhar a eleição no primeiro. Ou seja, sobra uma vaga para o segundo turno. E aí, a candidatura do Bolsonaro será a candidatura a ser batida. As pessoas não vão disputar contra o Lula, né? O Alckmin, o Centro, seja lá o que for esse nome, o Dória, vai ter que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Karen, aqui no Facebook eu acho que não tem como assinar. Como a gente está vetado lá no YouTube, eu não consigo fazer hangout, mas a gente coloca o vídeo depois. Então você vai lá no YouTube da Revista Fórum, passa a seguir a gente, põe o sininho, quando entrar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Essa é a forma de poder assistir esses vídeos. Enfim, então a gente tem o Lula como fator decisivo, fator que vai transformar essa eleição em uma coisa ou outra. Mas, de alguma maneira, quer dizer, sem o Lula, o que acontece é que abre, né, duas vagas para o segundo turno, porque o Bolsonaro também, a despeito de estar liderando as pesquisas hoje, sem o Lula, o Bolsonaro é um candidato que não foi testado. Ele está dizendo que não vai participar dos debates eleitorais, e isso, por um lado, pode parecer uma certa força, uma certa arrogância, por outro, demonstra imensa fragilidade. O seu eleitor pode ficar incomodado com isso, ele começa a apanhar nos debates sem poder se defender, porque lá não estará, e toda a avalanche do marketing eleitoral das candidaturas que querem um lugar no segundo turno vão ser direcionadas contra o Bolsonaro. A mídia tradicional não quer o Bolsonaro no segundo turno, isso pode vir a lhe tirar do segundo turno. Resumindo, tudo no jogo. Paulo Paim para presidente, Boulos vice, diz o Joelson. Acho que é uma hipótese muito... Eu nunca tinha ouvido, para ser sincero, Joelson, essa hipótese. Eu acho que para dentro do PT, para o próprio PSOL, o PSOL quer disputar a eleição, ter um bom candidato, um candidato que pode fazer o debate pela esquerda. Eu duvido que o PSOL vai desistir desse processo eleitoral. Da mesma forma, já de outra forma, o PCdoB com a Manuela, ou o PSB, esses podem participar de uma frente com o Ciro ou com um candidato do PT ou com o Lula, né? Se o Lula estiver disputando. Mas, queridos e queridas, não ao plano B, Tati, a questão do plano B não é uma discussão de desejo, ela pode vir a ser uma discussão de necessidade. Se o Lula não puder ser candidato, vai ter uma candidatura do PT, isso já está decidido pela executiva do partido, só não é anunciado, mas assim, o PT terá candidato à presidente da República. Com qualquer dirigente que você fale, isso é dito nesses termos. Com Lula, sem Lula, o PT vai ter candidato a presidente. Então, assim, mesmo a discussão do Ciro não se coloca por isso, porque o PT quer ter o seu nome para defender o seu legado, para defender o Lula, etc, etc, etc. Queridas e queridos, era o que tínhamos para hoje. Recomeçou o jogo do Uruguai, que está massacrando a Rússia. 2-0, podia estar 4, a Rússia já teve um jogador expulso, e eu brincava no Twitter, porque as pessoas estavam dizendo que a Rússia estava jogando tudo aquilo porque seus jogadores estavam dopados. Aí eu estava lembrando dos jogos na época da faculdade, que as pessoas enchiam a cara, fumavam, tal. Eu jogar bola e era um enorme fiasco. Eu não sabia que agora doping melhorava a qualidade técnica dos jogadores, pode fazer correr mais, mas não é isso que decide jogo. Beijos a todas, beijas a todos. Amanhã a gente volta aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, porque enquanto eu estiver tendo o jogo da Copa, o 11h30 vira 11h45. Quem puder, assine a Fórum, fique sócio da revista, precisamos de vocês. Vá lá, siga o nosso canal no YouTube, Revista Fórum Revista, no YouTube, siga, bota o sininho, porque a gente, para fazer jornalismo, precisa de seguidores, de leitores, de pessoas que compartilhem os nossos conteúdos, e também precisa de gente que possa apoiar os nossos projetos aí. Hoje eu vou estar em Osasco, viu, Alvaide? No Sindicato dos Bancários de Osasco, às 19 horas, dando uma palestra. Quem é de Osasco e região e quiser me assistir ao vivo, está convidado. Beijos, queridos. Ficamos por aqui.